na parte de quarta-feira, Espiritualismo, nos últimos dias, parte 1. O espiritualismo dominou o mundo em suas várias formas, seja através da falsa ciência chamada de parapsicologia. Parapsicologia é comunicação com os mortos. E, queridos, o espiritualismo domina o mundo através das sociedades secretas. Seja Rosa Cruzes, seja a maçonaria, seja o Illuminati, seja a Sociedade dos Ossos e das Caveiras, seja qualquer sociedade secreta, tudo está fundamentado na imortalidade da alma, que não é doutrina bíblica, é doutrina de demônios. O espiritualismo vai dominar e está dominando o mundo inteiro, e não somente sociedades secretas, está dominando também as igrejas. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24 e o verso 5. Mateus 24 e o verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Jesus disse, haverá muito engano, muita falsidade no tempo do fim. Você tem que se precaver, você tem que estar com os olhos fixos na Bíblia, lendo a Bíblia, assimilando a Bíblia e confiando no assim diz o Senhor, para não ser enganado. Lemos também em Mateus 24, verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se surgiriam muitos falsos profetas, é porque também existem verdadeiros profetas de Deus. E lemos também no capítulo 24 e o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você não pode crer naquilo que os seus olhos veem, nem naquilo que os seus ouvidos ouvem. Você tem que crer no que a boca do Senhor falou, no que está escrito. Se você for se deixar levar pelo que os olhos veem, os ouvidos ouvem, você será enganado, porque Satanás fará milagres. Milagres. E você não poderá negar os milagres. Mas você tem que crer no assim diz o Senhor. Satanás usará milagres e maravilhas para enganar as pessoas. Você pode ler também segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 7 a 9. Leia comigo, versos 7 a 9. Porque já o mistério da injustiça, ou seja, o mistério da iniquidade, opera. Já nos dias de Paulo, o mistério da iniquidade, que é o mistério de Satanás, estava operando. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então, verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verso 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Quando você lê o capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, está falando do surgimento do filho do pecado, do homem da perdição. No capítulo 2, você pode ver aqui no verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Paulo previu, através do Espírito Santo, que o cristianismo apostataria, viria a apostasia. E aqui diz, e se manifestaria o que o homem do pecado, filho da perdição. O bispo de Roma é o homem do pecado, filho da perdição. Ele se tornou o cabeça do cristianismo, mas não foi Deus quem o instituiu. Queridos, ele, o cabeça do cristianismo, hoje reconhecido no mundo, é o papado, mas eles mudaram a lei de Deus, o sábado para o domingo, e eles estabeleceram no cristianismo todo a crença da imortalidade da alma. Mas nós temos que crer na Bíblia e não no papado. Nós temos que crer não no homem do pecado, nem no filho da perdição, porque eles se opõem a Deus. Verso 4, o qual se opõe a Deus e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Existe um poder na terra que quer parecer Deus, porque aceita ser adorado, aceita ser beijado, ousa perdoar pecados e reivindica poder e autoridade para mudar a própria lei de Deus, substituindo o sábado pelo domingo. E este poder se chama o papado romano. Meu querido irmão, é esse que opera
pelo poder de Satanás. Capítulo 2, verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. É assim que o mundo todo está sendo enganado. E com todo o engano, diz o verso 10, da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. As pessoas podem crer na verdade ou elas podem crer na mentira. Se você crê na Bíblia, você vai crer na verdade. Se você vai crer nas tradições e nos oráculos do Vaticano, então você vai crer na mentira. Verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Se a pessoa nega crer na verdade, Deus permite que chegue até ele o ministério do erro, da mentira. Verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. No livro de Apocalipse, o capítulo 13, abra a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver aqui o verso 13 e 14. Apocalipse capítulo 13 e os versos 13 e 14. Aqui fala que este poder, chamado aqui a besta que subiu da terra, é o protestantismo apostatado representado pelos Estados Unidos da América do Norte, que se une à besta que subiu do mar, o poder papal. Estes dois se unem para o domínio mundial. E aqui diz que eles receberam poder de Satanás para fazerem milagres e maravilhas. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 13 em diante, diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. No Antigo Testamento, fazer descer fogo do céu era somente Deus. Foi assim que aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias enfrentou os profetas de Baal. Mas a Bíblia está dizendo que no Novo Testamento, agora no tempo do fim, Satanás também vai fazer descer fogo do céu. Esteja esperto, alerta. Verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, ou seja, a besta do mar, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. A ferida da espada foi em 1798, e a cura da ferida iniciou em 1929 com o Tratado de Latrão, e vai se completar a cura da ferida quando for aprovada a lei dominical. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, o poder dos Estados Unidos da América do Norte, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O decreto de morte contra aqueles que não guardarem o domingo, o decreto de morte contra aqueles que não se submeterem ao poder papal, sairá dos Estados Unidos, da besta que subiu da terra, chamada de imagem da besta. E o verso 16, e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Um sinal, um número. O número é 666 e o sinal da besta é o domingo. O sinal colocado no lugar do sinal de Deus. Se o sinal de Deus, Ezequiel capítulo 20, verso 12, se o sinal de Deus é o sábado, o sinal da besta é um outro dia da semana colocado como dia santo, no lugar do sinal de Deus. E o único dia que está sendo imposto diante do mundo como o domingo ecológico, o domingo verde, queridos, é o primeiro dia da semana, o sinal da besta. Queridos, nós estamos sendo alertados por Deus para não sermos enganados. Deus não quer que você se perca. Deus quer a sua salvação. Porque aqueles que aceitarem o sinal da besta, aqueles que decidirem guardar os mandamentos papais e desprezarem os mandamentos de Deus, conforme estão lá em Êxodo capítulo 20, estes sofrerão os tormentos do fogo, no lago de fogo. Leia comigo Apocalipse capítulo 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, o poder papal, e a sua imagem, Estados Unidos da América do Norte, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, o que vai acontecer com ele? Verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Você quer beber do vinho da ira de Deus? Eu não quero. Por isso eu sou submisso a Jesus.
E por isso, pelo poder do Espírito Santo, eu vou obedecer os mandamentos de Jesus. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Deus quer libertar você da destruição. Deus quer salvar você. Por isso Jesus Cristo está chamando você para que venha e se una ao remanescente de Deus na terra. Quem é este remanescente? Capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Este é o convite de Deus para você, meu querido irmão. Que Deus o traga através do Espírito Santo, que você seja atraído para os que guardam os mandamentos de Deus e tenha a fé de Jesus. Aleluia!